Muito antes de existirem calendários, religiões organizadas ou a própria ideia de história, o ser humano já carregava uma certeza silenciosa: a morte. As evidências arqueológicas mais aceitas indicam que entre 100 mil e 40 mil anos atrás, grupos de neandertais e dos primeiros Homo sapiens já realizavam sepultamentos intencionais. Esse período pertence à pré-história profunda, milhares de anos antes de qualquer registro escrito ou referência religiosa. Não havia datas, não havia nomes, mas havia intenção. Enterrar os mortos não era um ritual religioso como conhecemos hoje. Era um gesto humano, uma forma de separar o corpo sem vida do mundo dos vivos e talvez de aliviar o peso psicológico da perda. Com o surgimento das primeiras civilizações, por volta de 3500 a.C., a relação com a morte mudou. No Egito Antigo, a partir de aproximadamente 3000 a.C., os mortos passaram a ser preparados para a vida após a morte. A mumificação e as grandes necrópolis não eram cemitérios públicos, mas espaços funerários destinados principalmente às elites. Ali a morte não era escondida, era organizada, ritualizada e eternizada. Na Grécia Antiga, entre os séculos 8 e 4 a.C., o sepultamento tornou-se um dever moral e social. Negar sepultura a alguém era considerado uma punição extrema. Os mortos eram enterrados fora das áreas residenciais, estabelecendo um limite físico entre a vida cotidiana e o fim. Esse limite se torna ainda mais claro na Roma Antiga. Por volta de 450 a.C., a Lei das 12 Tábuas proibiu sepultamentos dentro das cidades. Os mortos deveriam permanecer fora dos muros urbanos, geralmente ao longo das estradas. A decisão era principalmente prática, ligada à organização urbana, à higiene e à necessidade de afastar a morte do cotidiano. Com a queda do Império Romano e a expansão do cristianismo, a relação com a morte se transformou novamente. Durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, os sepultamentos passaram a ocorrer próximos ou ao redor das igrejas. Acreditava-se que a proximidade com o sagrado ajudaria na salvação da alma. Quanto mais próximo do altar, mais prestigiado era o local do enterro. Nem mesmo diante da morte todos eram iguais. Com o crescimento das cidades medievais e as grandes epidemias, especialmente a peste negra, entre 1347 e 1351, os cemitérios tornaram-se superlotados. Valas comuns surgiram. O espaço acabou. A morte deixou de ser distante e passou a fazer parte da rotina. Aqui a análise humana se impõe. Quando a morte se torna cotidiana, o ser humano deixa de refletir e passa apenas a sobreviver. Foi somente a partir do século XVIII, com o avanço da medicina, da ciência e das ideias iluministas, que a morte voltou a ser afastada dos centros urbanos. Na França, em 1804, durante o período napoleônico, um decreto determinou que os cemitérios deveriam ser construídos fora das cidades. Nesse contexto, surge o cemitério Père-Lachaise, em Paris, considerado um marco dos cemitérios modernos planejados. A morte precisava ser organizada, higienizada e silenciada. É nesse ponto que a filosofia se torna inevitável. O filósofo Arthur Schopenhauer, no século XIX, afirmou que a morte é o verdadeiro gênio inspirador da filosofia, porque é ela que obriga o ser humano a questionar o sentido da existência. Décadas depois, Michel Foucault analisou como as sociedades modernas passaram a administrar a morte, afastando-a do olhar cotidiano e transformando-a em algo institucionalizado. Os cemitérios modernos são o resultado desse processo. Espaços onde a morte existe, mas não interfere, onde a vida pode continuar sem ser constantemente lembrada do seu fim. Cada lápide resume uma existência inteira em 2 datas: nascimento, morte. Tudo o que aconteceu entre essas 2 marcas depende apenas da memória de quem ficou. Talvez os cemitérios não existam para os mortos. Talvez existam para lembrar os vivos de que o tempo não espera. Cada lápide guarda um nome, mas o silêncio ao redor guarda verdades que ninguém gosta de encarar. O verdadeiro terror não está sob a terra. Ele caminha entre nós, vive na pressa, na distração e na escolha diária de não pensar. Se esse vídeo te fez parar por alguns segundos, se alguma frase ficou ecoando na sua mente, então ele cumpriu seu papel. Aqui no decálogo do Dead Joe, o medo não grita. Ele sussurra, ele provoca, ele transforma.
Se inscreva no canal para continuar explorando essas histórias, onde a mente encontra seus próprios limites. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Isso ajuda o canal a continuar existindo. E não pare por aqui. Assista aos outros vídeos do canal para mergulhar ainda mais nas sombras e reflexões que só o Dead Joe pode trazer. Eu sou o Dead Joe, seu mensageiro das sombras. A gente se encontra na próxima história sombria. Até lá, cuide dos seus pensamentos.